Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo esse vídeo. E no vídeo de hoje eu vou fugir um pouco do que eu normalmente trago, que eu sempre falo sobre crescimento pessoal, sobre finanças, sobre tráfego pago, para trazer um assunto um pouco mais profundo para esse canal e também um pouco mais pessoal. Hoje eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre Deus e como o estudo da Bíblia, o estudo de Deus mudou a trajetória da minha vida e também mudou todas as escolhas que eu faço daqui em diante para os meus resultados futuros. Lógico que quando eu falo sobre isso, eu entendo que é algo muito pessoal, Então eu vou passar aqui mais a minha experiência de quando eu passei a aceitar Deus na minha vida, as coisas que mudaram na minha vida, que talvez possa te ajudar, caso você não tenha encontrado um pouco mais do divino na tua vida, ou se você já tem Deus na sua vida, no teu cotidiano, talvez você goste de ouvir a experiência de uma pessoa também. E aí, durante o vídeo, eu vou contando toda essa minha trajetória, toda essa minha história de como eu passei a reconhecer Deus na minha vida, em tudo o que eu faço, e também algumas mudanças que trouxeram de positivo para o meu crescimento pessoal e também que acabam impulsionando aí os meus resultados na empresa, meus resultados nos estudos e tudo mais. E para começar, eu gostaria de contar a história, o momento que realmente me fez entender que Deus existia na minha vida, Que Deus estava olhando por mim e me ajudando na minha caminhada. Mas é engraçado até olhar para trás, porque até os meus 17, 18 anos, eu era uma pessoa que falava que acreditava em Deus, porém eu não colocava ele à frente, Eu não colocava ele como prioridade na minha vida. Mesmo que quando menor, a minha mãe sempre falava de Deus em casa, então eu sempre orava com ela quando era menor, por exemplo. Eu frequentei a catequese quando eu tinha ali os meus 12 anos de idade também. Acabei ficando um período curto, mas acabei indo nisso daí. E mesmo assim, eu era uma pessoa que não colocava Deus em primeiro lugar. E aí aconteceu uma situação, quando eu tinha aí meus 17 anos, que fez eu mudar essa minha mentalidade. É uma história um pouco longa, mas é interessante para dar um direcionamento para tudo isso. Lá quando eu tinha meus 17, 18 anos, eu tinha começado a ganhar um dinheiro, Eu tinha começado a trabalhar com 16 anos, com 17 eu já tinha guardado uma grana, que eu fiquei guardando por um ano e meio, e na época, era a pandemia 2020, tava bombando aquela paradinha de NFT, Na época, o Axie Infinity, para quem é conhecedor da área de investimentos, provavelmente deve lembrar, que era um jogo onde você comprava uns bonequinhos, jogava diariamente e diariamente ele te pagava dinheiro para estar ali jogando. E aí, naquela época, eu tinha um amigo, um colega, que ele já estava há alguns meses ganhando dinheiro com isso. Se eu não me engano, era 8, 9 meses que ele já tinha investido e já estava tirando lucro há muito tempo. E ele tirava coisa de 2,5 por mês, apenas jogando 2 horas por dia, E aí, eu vendo essa situação e eu querendo alguma coisa para multiplicar o meu capital, eu olhei para aquilo e falei, pô, talvez seja uma oportunidade. Só que o problema é que na época era muito caro de entrar no Axie Infinity. Então você precisava de pelo menos 6 mil, 7 mil reais para você comprar os primeiros Axies para começar a jogar. E aí eu se juntei com o meu melhor amigo, que também tinha as economias dele de um ano e meio. A gente juntou essas economias e compramos os nossos primeiros Axies. E para vocês terem uma ideia de valores, na época a gente pagou 7 mil reais, que 6 anos atrás era muito mais grande do que hoje, para entrar nesse mercado. O problema é que na época o dinheiro simplesmente sumiu. A gente jogou na plataforma para comprar os personagens, os Axies, e o dinheiro sumiu. A gente não sabia para onde ele tinha ido. E aí a gente ficou aí, papo de uma semana, desesperados, porque a gente tinha colocado todas as nossas economias naquilo ali, com a ideia, com a ilusão, na verdade, de recuperar em 2, 3 meses. No final das contas, a gente nem lucrou, a gente ficou num prejuízo de 600 reais. Mas, para exemplificar, a gente acabou perdendo esse dinheiro por um período, porque a gente não sabia para onde ele tinha ido. E aí eu, desesperado, recorri a Deus, Aquela frase, que quando você está numa dificuldade, até os menos crentes recorrem a Deus para pedir ajuda. E a mesma coisa que aconteceu. Na época eu acreditava em Deus, mas eu não colocava como princípio na minha vida. E eu orei pedindo uma solução para aquela situação, pedi
para me mostrar o caminho para me recuperar aquele capital. E eu prometi que se caso ele me ajudasse, eu nunca mais duvidaria da força dele. E magicamente, 2 dias depois a gente conseguiu encontrar o método ali para recuperar aquele capital. E lógico, para as pessoas que não acreditam e não levam Deus como prioridade, lógico que elas vão ver isso como algo, como acaso, né? Foi o acaso que aconteceu, que vocês recuperaram. E pode até ser, mas eu prefiro acreditar que realmente foi Deus ali naquele momento, mostrando que ele estava me protegendo, que ele estava me ajudando para seguir um caminho bacana na minha vida. E aí, a partir dali, dos meus 18 anos, eu passei a acreditar fielmente que Deus existia. Porém, naquele momento, eu ainda não estava estudando a Bíblia, né? Eu comecei a estudar a Bíblia pouco a pouco, lendo pouquinho. No outro ano, por exemplo, no ano passado, eu li mais ou menos 1/3 da Bíblia, e nesse ano eu passei a ler ainda mais, né? Então eu tô com o plano aí de ler pelo menos uma vez a Bíblia durante o ano. Então, naquela época, eu passei a acreditar, né? Eu não era mais duvidoso disso daí. E a partir dos mais ou menos ali 20, 21 anos, eu comecei a estudar um pouquinho mais a Bíblia. E comecei a entender um pouco mais sobre toda essa história teológica e conseguir realmente aplicar coisas que mudassem a minha vida, mudassem o direcionamento da minha vida. E são coisas essas que eu vou falar para vocês no vídeo de hoje, tudo o que mudou para mim após eu acreditar e após eu aplicar tudo o que Deus nos ensina para serem feitos na vida e quais são os efeitos disso na minha vida. E para começar, a primeira coisa que mudou muito forte na minha vida é acreditar no inacreditável, acreditar no impossível, né? Antes de eu visualizar Deus como um guia, né, algo que estava guiando a minha vida, que estava me iluminando para um caminho mais positivo, eu diversas vezes visualizava certas situações que eu olhava e falava, pô, alguém conseguiu isso, mas eu, da realidade que eu vim, provavelmente eu nunca vou alcançar esse resultado, eu nunca vou alcançar essa outra realidade. E depois que eu passei a acreditar em Deus, e também, lógico, depois de várias situações na minha vida, e também na vida da minha mãe, eu percebi que nada é impossível para Deus. Tudo que você imagina que pode alcançar, você pode alcançar, se Deus permitir você alcançar. Lógico que você seguindo um caminho de retidão, um caminho reto, né, que eu sempre falo, Deus vai te abençoar, Deus abençoa os justos e abençoa com aquilo que ele merece, né? Tudo que você faz na vida, Deus vai te recompensar. Então acreditar no inacreditável, acreditar no impossível, é uma das virtudes de pessoas que acreditam em Deus. Porque é impossível você acreditar no impossível se você não acreditar que existe algo acima de você te guiando, algo mais poderoso do que você. E quando eu remonto um pouco mais no passado, a minha experiência com as situações da vida, né, com a minha mãe cuidando de mim sozinho, tendo dificuldades financeiras em alguns dados momentos, eu visualizo que muitas coisas que eu sonhava naquela época, que eu acreditava ser impossível, pensando na realidade que eu vivia na época, acontecem hoje. Coisas que eu conquistei antes mesmo do que eu imaginava, aconteceram. E tudo isso porque eu segui um caminho valoroso e Deus me abençoou, Deus me deu o que eu buscava. Então, o primeiro ponto é acreditar no impossível, é acreditar que tudo é possível, no final das contas, né? Acreditar que não existe o impossível. E eu acredito muito fielmente que isso só é possível se Deus está na tua vida. E para continuar nessa linha de raciocínio referente ao futuro, hoje, acreditando em Deus, eu não tenho mais medo do meu futuro. Eu não tenho mais medo de não dar certo, não tenho mais medo de não gerar resultado. Porque lógico que eu não vou entender, provavelmente eu nunca vou entender os caminhos que Deus me coloca. E, logicamente, independente do caminho que eu seguir, eu vou ter inseguranças, porque eu sou humano, né? Infelizmente, existem N sentimentos que eu não consigo nem entender, imagine controlá-los, então inseguranças sempre vão existir. Porém, eu sou muito crente nos caminhos que Deus me coloca. Então, mesmo que tenham percalços, mesmo que tenham dificuldades, eu sei que essas dificuldades vão me fazer crescer e vão me trazer resultados positivos a longo prazo. Então, vão ser momentos que eu vou achar que são momentos ruins, mas que eu vou estar aprendendo, eu vou estar evoluindo como pessoa e
futuramente vão me trazer bons frutos, porque Deus não coloca nada no teu caminho que você não seja capaz de ultrapassar. E aí, logicamente, depois ele sempre te recompensa. Isso já aconteceu várias vezes na minha vida, situações que eu achava que não ia dar certo, que eu ia ser um fracasso no futuro, e ele me mostrou um caminho de resultado, mostrou um caminho melhor para mim seguir. E para exemplificar essa questão toda, né, sobre o medo, eu gostaria de contar uma história que é contada na Bíblia, em Gênesis, que é praticamente o quadro, né, a cara da pessoa que crê em Deus independente da situação, que é a história de José do Egito, que foi uma das pessoas mais ricas de sua época, uma pessoa que acreditava em Deus mesmo nas piores dificuldades da própria vida. E depois, no final, ele foi muito bem recompensado. Eu vou tentar ser um pouco mais breve nessa história, porque ela é bem longa, mas só para vocês entenderem. Na história, é nos contado que José, por ciúmes dos irmãos, né? Então os irmãos tinham ciúmes de José por ele ser um dos favoritos do seu pai Jacó. Eles acabaram traindo José e acabaram vendendo ele para vendedores de escravos. José acabou sendo levado ao Egito e vendido a um homem chamado Potifar, que era um homem muito rico naquela época, tinha muitas terras e tinha muitas casas. Nesse período, José passou ali a servir Potifar na casa dele, fazer o que lhe era mandado, e Potifar viu um resultado muito grande em José, porque tudo o que ele fazia, tudo o que ele tocava, prosperava. E aí Potifar acabou vendo esse potencial nele e colocou ele para ser chefe da sua própria casa. Então ele era praticamente o líder da casa, né? Ele comandava os outros escravos, os afazeres deles, e mantinha a casa em ordem. E depois de um dado período que ele foi fazendo esse serviço, foi-lhe entregue também as terras de Potifar para ele comandar, né? Então depois ele passou a ser o gerente geral ali do Potifar, de todas as suas terras, todas as suas casas, todos os seus bens, porque ele realmente fazia o seu trabalho muito bem e tudo que ele tocava prosperava. Porém, como nem tudo são flores para José, em um dado período, a mulher de Potifar tentou seduzir José para se deitar com ela, né? E naquele período, José, sendo um escravo ou não, ele era um homem de honra, ele era um homem que não trairia o seu mestre, e ele acabou recusando algumas vezes esse pedido da mulher de Potifar. Depois de algumas tentativas, essa mulher acabou se enraivecendo um pouquinho com José e acabou mentindo para o Potifar, falando que ela tinha sido abusada por José, né? Que José teria tentado dormir com ela à força. E aí Potifar ficou possesso, não, logicamente na cabeça dele era verdade, porque era a mulher dele que estava falando, e José acabou sendo preso. E aí, nessa estadia dele no presídio lá do Egito, ele acabou ficando alguns anos, porém ele conheceu duas pessoas. Nessa época, essas duas pessoas estavam na cela junto com ele, e elas estavam tendo sonhos estranhos nesse período. E aí eles pediram para José interpretar os sonhos delas. José, tudo certo, mesmo preso, ele era uma boa pessoa, ele ajudou os outros presos e interpretou esses sonhos. Uma dessas pessoas era o copeiro do faraó, que estava preso por uma injúria que ele tinha cometido com o faraó. E no sonho dele, segundo a interpretação de José, daqui a alguns anos ele voltaria a ser o copeiro do faraó e provavelmente subiria outros cargos a mais dentro ali da casa do faraó. E aí José pediu para esse copeiro que quando isso acontecesse, pelo trabalho dele de ter interpretado o sonho, ele pedisse ao faraó que ele fizesse uma audiência com ele para mostrar que ele era inocente dos pecados, né, e dos crimes que tinham falado que ele tinha feito. Porém, o copeiro, como esperado, ele realmente subiu de cargo, ele saiu da prisão, voltou a ser o copeiro, subiu de cargo, o sonho foi realizado e ele acabou esquecendo José. E José ficou preso por mais alguns anos dentro da prisão, né? Só para vocês terem uma ideia, ele ficou preso mais ou menos de 10 a 15 anos ali no Egito, tá? Ele já estava bem velho quando o faraó passou a ter alguns sonhos estranhos durante a noite e ele precisava de uma pessoa para interpretar. E aí o copeiro lembrou de José, que tinha interpretado o sonho dele corretamente, e acabou chamando ele para o palácio do faraó. E aí ele interpretou o sonho do faraó. O que o faraó estava sonhando mostrava que
ia ter 7 anos de desgraça no Egito, mais 7 anos de coisas, de boas colheitas, então eles tinham que se preparar para os momentos ruins e tudo mais. E aí, o faraó, acreditando em José, ele colocou José encarregado em recolher os valores, recolher comida do pessoal que morava ali no Egito, para eles se prepararem para os 7 anos de azar que o Egito teria, né, das pragas que teriam no Egito. E aí, depois disso daí, José passou a servir o faraó, e assim como na casa de Potifar, tudo que ele tocava prosperava. E ele começou a pegar confiança do faraó, começou a virar o braço direito do faraó, e no final das contas acabou se tornando o segundo homem mais rico do Egito. Ele só era menos rico do que o faraó. E aí essa história mostra que até nas piores dificuldades, José sempre foi temente a Deus, sempre acreditou que Deus ia colocar ele num caminho que ele deveria estar. Aquele período que ele ficou sendo preso, naquele período que ele ficou na casa de Potifar, naquela situação dos irmãos vendendo ele, foram todas situações que ensinaram ele a ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa valorosa, que mesmo que as pessoas façam injúrias contra ele, ele não devolvia na mesma moeda, mantendo a sua dignidade própria. E ao longo da tua história, Deus vai abençoando ele e ele acaba se tornando aí o homem mais rico, um dos homens mais ricos do Egito. E essa história é maravilhosa, porque como eu falei, é a história de um homem que é a cara, é a visualização da pessoa que acredita em Deus. Independente da situação, ele sabe que Deus vai abençoar. E hoje eu tento ser um pouco mais como José na minha vida, não duvidando de Deus em nenhum momento, mesmo nas piores dificuldades, porque a minha mãe, já passamos por várias dificuldades na vida e nenhuma delas perdurou para sempre. Sempre a gente chegou num caminho melhor, a gente chegou em uma situação onde Deus abençoou o nosso caminho e tivemos melhores resultados. E para fechar todo esse meu entendimento e todas as minhas mudanças de vida, algo que eu mudei aos poucos, né? Eu não fui mudando de uma vez porque eu não entendia o quão mal isso fazia para minha vida, mas é tentar fazer tudo o que seja mais puro possível dentro da minha vida. E quando eu falo de pureza, é tentar seguir um caminho mais reto possível, um caminho que honre um pouco mais o nome de Deus, e não o contrário. E aí, lembra que eu falei no começo do vídeo que tudo o que eu fazia na minha vida, eu raramente pensava em Deus, né? Eu raramente pensava se aquilo que eu estava fazendo era algo que eu deveria ou não estar fazendo, ou se Deus teria um agrado nisso ou não. Depois que eu comecei a estudar um pouco mais a Bíblia, comecei a aplicar um pouco mais dos entendimentos da Bíblia na minha vida, eu entendi que existiam muitas coisas que eu fazia na minha vida que não me trariam um bom resultado, não me traria benefício nenhum a longo prazo, e eu ainda estaria me distanciando ainda mais de Deus, que é uma coisa que hoje em dia eu não quero. Um exemplo para vocês é questão de festas e bebidas. Eu, normalmente, se eu for pegar aí um ano e meio atrás, eu praticamente todos os fins de semana eu estava em uma festa. Estava em uma festa bebendo, pegando pessoas que eu nem conhecia, fazendo coisas que não me trariam benefício algum. Eu perdia horas de sono, eu perdia a noção do tempo, eu perdi o período que era para ser descanso, que era o fim de semana, então chegava na segunda-feira eu estava destruído, vivia cansado por conta disso. E eram coisas que me tiravam do caminho de resultado que eu estava buscando. Então eu falava que eu queria muito resultado, mas em contrapartida eu fazia coisas que me distanciavam desse resultado. Então, como eu não dormia direito, eu não me alimentava direito, nesses períodos eu acabava não tendo resultado no treino, eu desempenhava pior no meu trabalho, eu desempenhava pior nos meus estudos, e tudo isso me distanciava do meu real objetivo. E quando eu comecei a entender um pouco mais de Deus na minha vida, eu percebi que eu não precisava daquilo, né? Eu via que a bebida me trazia uma coragem líquida que sumia de um dia para o outro e que não era verdadeiro. Eu via que as festas com pessoas que não davam a mínima para mim não valiam o meu tempo. Eu preferia gastar o meu tempo comigo mesmo, mesmo ficando sozinho, do que gastar com gente que não valia a pena. Então, são coisas que mudaram totalmente na minha vida e que me levam para um caminho mais positivo. E não me entenda mal aqui, tá? Eu não tô falando para você nunca beber, para você nunca sair. Uma hora ou outra eu sempre
faço assim 1 mês, 2 meses, saio com um amigo meu, por exemplo, uma festa e tudo certo. Não tem problema você fazer isso uma vez ou outra. O problema é você colocar isso como ponto focal na tua vida. Você já deve conhecer alguma pessoa, por exemplo, um amigo, um familiar, alguém mais próximo de você, que, cara, diariamente ou todos os fins de semana está lá numa festa gastando dinheiro com bebida. E aí chega no final do mês, não tem um puto no bolso e não sabe para onde o dinheiro foi. Mas, no fundo, ele sabe que ele gastou tudo com álcool. Ele gastou tudo com algo que dá uma sensação instantânea para ele, algo líquido que some de um dia para o outro, e ele foi lá e gastou todas as economias dele. Então, eu estou dizendo que quando a gente segue um caminho mais puro, a gente segue um caminho mais de resultados. Então a gente pode beber uma vez ou outra, a gente pode confraternizar com os amigos, não tem problema nenhum, mas com equilíbrio, né? A gente não precisa voltar a nossa vida totalmente para isso. Se for para voltar a vida para algo que seja voltada para Deus. E aí, de novo, eu repito o que eu falei no começo do vídeo. Para muitas pessoas que não acreditam em Deus, isso deve ser uma baboseira, uma palhaçada. Mas para quem acredita, para quem estuda e para quem quer aplicar os estudos bíblicos e, né, trazer um pouco mais de Deus para a própria vida, provavelmente vai entender o que eu estou falando. E hoje, no mundo que a gente vive, a gente pega TikTok, a gente pega Reels, a gente pega vídeos de canais grandes, pessoas famosas dentro do nosso país que influenciam uma massa gigantesca de pessoas a irem para esse caminho errado, né? Irem para o caminho das bebidas, irem para o caminho das drogas, irem para o caminho das festas infinitas, né? Não tem nenhuma dessas celebridades falando para você seguir um caminho de estudo, um caminho de resultado financeiro para você guardar um dinheiro, não. Todas elas falam para você seguir um caminho contrário, um caminho que não te gera lucro nenhum, não te gera nenhum bom fruto. E se eu pudesse hoje te dar uma dica, falar uma única coisa que provavelmente pode mudar a sua vida é: tente fugir de tudo isso que a mídia, que os grandes famosos falam que você deve fazer. Porque normalmente quando você analisa as pessoas que seguem isso, elas não têm resultado nenhum, elas não têm frutos positivos na vida e normalmente só têm problemas. Então tente seguir, tente se aproximar um pouco mais de Deus, que eu tenho certeza que você vai chegar em resultados melhores na sua vida, você vai crescer mais exponencialmente, porque Deus abençoa os justos e os trabalhadores, não aqueles que ficam só varzeando por aí dia e noite. E bem, para finalizar, eu só gostaria de falar que Deus é algo muito particular, né? Deus se mostra na vida de cada pessoa de uma forma diferente, Deus está na vida das pessoas de formas diferentes, e as pessoas entendem Deus de maneiras diferentes também. Então, acaba sendo muito particular, mas eu espero que a minha história, que tudo que eu falei nesse vídeo possa te ajudar a chegar um pouco mais próximo dele e também chegar um pouco mais próximo de resultados melhores na tua própria vida. Então é isso, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, comenta e compartilha. E se inscreve no canal para vídeos semanais de tráfego pago, marketing e, logicamente, alguns papos furados um pouco mais profundos. Então é isso. Valeu. Falou.